O santo do dia 3 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Luís Scropone e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de abril. São Luís Scropone nasceu em 4 de agosto de 1804, no século XIX, em Udinese, na cidade de Friuli, no norte da Itália. Cresceu num ambiente familiar rico e de fé e caridade cristã. Aos 12 anos, inicia seu caminho de sacerdote, frequentando o Seminário Diocesano de Udinese. Em 1827 é ordenado sacerdote e seu lado estão os irmãos Carlos e João Batista, ambos sacerdotes. No ambiente paupérrimo e Friuli de 1800 no século XIX, debilitado pelas carestias, guerras e epidemias, São Luís Scropone dedica-se com outros sacerdotes e um grupo de jovens professoras à acolhida e educação das derelitas, as jovens mais sozinhas e abandonadas de Udinese e dos arredores. Para elas, ele coloca à disposição seus bens e a sua energia, ao seu efeito, a sua vida, de fato, uma expressão palpável da grande confiança na providência divina. Assim se escreve a respeito da obra de caridade a qual está envolvido a providência de Deus, que dispõe os ânimos ao redor dos corações para os favores. As suas obras foram a única fonte existencial deste instituto, aquele amorosa providência que não deixa confundir quem nela confia e não perde a ocasião para infundir essa confiança e serenidade nas meninas acolhidas e nas jovens senhoras que dedicam-se à sua educação. Na tarde do dia 1º de fevereiro de 1837, no século XIX, as 9 senhoras que colaboram na educação das meninas acolhem e vivem na pobreza e na doação total de si, e nessa simplicidade que nasce a Congregação das Irmãs Providência e Famílias Religiosas, fundada pelo Padre Luís. A fundação encoraja o sacrifício exaltado dos cuidados dos afetuosos das meninas, que deve considerar a púrpura dos seus olhos. Disse-lhes, mais que qualquer outra coisa, estas filhas dos pobres têm necessidade de educar o coração e de aprender tudo o que é necessário para conduzir honestamente a sua vida. E ainda, o cansaço, a aplicação e a ocupação continua com as preocupações fastidiosas para ajudá-las, socorrê-las, introduzi-las, e não vos descorajosam sabendo que fazer isso tudo é de Jesus. Entretanto, Luís vai amadurecendo a necessidade de uma consagração mais total ao Senhor. Está fascinado pelo ideal de pobreza e de fraternidade universal de Francisco de Assis, mas os acontecimentos da vida e da história conduziram sobre os passos de São Felipe Neri. A vocação, a oratória, tornar-se filho de São Felipe, dele aprende a mansidão e a doçura, que o ajudarão a ser mais idôneo na função de fundador do pai da Congregação das Irmãs da Divina Providência. Todas as obras por ele aprendidas durante a sua vida refletem-se a esses aconselho preferencial para mais pobres, para os últimos abandonados dos 12 casas. Havia profetizado, abri antes a minha morte. Isso aconteceu no dia 12 casas, nas quais as irmãs da província dedicam-se num serviço de humilde com empenho e alegria às jovens que merecessem, mesmo aos doentes, pobres, transcurados, aos anciões abandonados. Na segunda metade de 1800, no século XIX, na Itália, a região após a região vai se unificando. Uma das consequências disso aconteceu, infelizmente, um clima anticlerical e um decreto de suspensão da Casa das Diretrizes da Congregação dos Padres dos Oratórios de Udinese. Tem início, para o Padre Luís, uma dura luta para salvar as obras de favor das diretrizes.
e consegue, mas pode fazer nada ao impedir e supressão das congregações do oratório. A triste situação política consegue assim destruir as estruturas de matérias de congregação do oratório de Udinese, contudo não pode impedir que Padre Luís de permanecer para sempre discípulo fiel de São Felipe Neri. Com sua intercessão a favor dos pequenos, dos pobres, da juventude em dificuldades, das pessoas que sofrem de quanto vivem a situação penosa, também hoje o Padre Luís continua a indicar a todos a estrada da união com Deus, da compaixão, do amor. Além disso, está pronto para acompanhar os passos daqueles que entregam a providência divina. No fim de 1883, no século XIX, é constrangido a suspender todas as atividades a forças e começar a diminuir atormentamente por uma febre constantemente alta. A doença progride e recomenda aos irmãos a nada temer, porque foi Deus que fez nascer e crescer. Família religiosa será ainda que ele fará prodigir. Quando sente chegar ao fim, dirige-se às últimas palavras aos irmãos. Depois da minha morte, a vossa congregação terá muitas tribulações, mas depois renascerá a vida nova. Caridade, caridade. Eis o espírito da vossa família religiosa. Salvar as almas, salvar com caridade. Na noite de quinta-feira, do dia 3 de abril de 1884, faleceu São Luís Esclopone. O Senhor que em São Luís acendeu o fogo do teu amor para a humanidade, sofreu o temor do modelo da santidade para com todos infundir o espírito e a caridade, operante no teu povo e nessa tua igreja católica, para torná-la a imagem legível do teu vulcro paterno, para os homens e mulheres do terceiro milênio. São Luís é modelo de generosidade, com ajuda à Virgem Mãe, que foi o teu sustento para toda a vida. Intercede para o que está na tua terra. Sabe aprestar aos pastores os santos cristãos generosos as almas consagradas ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de abril. São Sisto, Papa, que faleceu martirizado no século II, no ano de 128, pelo Império Romano. São Crespo, Papa, mártir em Constância, na cidade de Sítia, na atual Romênia, no século IV, no ano de 301. São Upino, mártir de Tiro, Fenícia, hoje no Líbano, faleceu no século IV, no ano de 306. São João, bispo de Nápoles, companhia da região da Itália, faleceu no século V, no ano de 432 de morte natural. São Nicetas, do mosteiro de Metikras, na Batina da atual Turquia, faleceu no século IX, no ano de 824 de morte natural. São José Hipógrafo, presbítero e monge em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 886. São Ricardo, bispo de Chichester, na Inglaterra, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1235. São Gandolfo de Bistran, sócio presbítero da Ordem dos Menores de Posse, na Sicília, na região da Itália, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1260. O beato João, presbítero em Pena, na Pessíria, hoje nos Mércara, na região da Itália, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1275. Os beatos Roberto Midelin, da Companhia de Jesus, e Tocos Rito, presbíteros mártires em Lancaster, na Inglaterra, no século XVII, no ano de 1601, pela Revolução Protestante. Os beatos Ezequiel, Humberto Guterres, pais de famílias e mártires em Guadalajara, no México, na região de Jaciclo, no século XX, no ano de 1927, por perseguição religiosa aos cristãos católicos no México. O beato João de Jesus e Maria, presbítero da Ordem do Santíssima Trindade e mártir, Mancha Real, perto de Janes, na Espanha,
Faleceu no século XX, no ano de 1937, pela perseguição nazista. O beato Pedro Eduardo Dankovics, presbítero e mártir, perto de Cracóvia, na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz. Faleceu no século XX, no ano de 1942, morto pelo nazismo. Esses foram os santos e os beatos celebrados no dia 3 de abril, o dia em que a Igreja Católica celebra São Luís Escolapônio.